E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para você. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui com você. E vamos embora, vamos construir aqui as nossas respostas. Questão 21. Uma mulher com 50 anos de idade comparece com sua atual companheira de 34 anos de idade a uma consulta com o ginecologista solicitando informações sobre a possibilidade de terem filho do sexo masculino. O casal é rígido e nega antecedentes de doenças genéticas em familiares. Nessa situação, de acordo com as normas éticas do Conselho Federal de Medicina, deve-se informar ao casal que as técnicas de reprodução assistida. Letra A. Podem ser empregadas para casais homoafetivos. Letra B. Limitam a idade máxima da doadora de óvulos a 30 anos. Letra C. Permitem que o casal conheça a identidade do doador de sêmen. Letra D. São passíveis de aplicação quando há intenção de selecionar o sexo do filho. Então, ó, primeira dica que eu tenho a dar hoje, né? Primeira dica que eu tenho a dar hoje para todas as questões de preventiva e essas questões que são parecidas com as de preventiva. É uma questão de ginecologia, mas é parecida com a questão de preventiva. Então, a maioria das vezes, a gente resolve as questões pela lógica. Vamos começar de baixo para cima. As técnicas de reprodução assistida são passíveis de aplicação quando há intenção de selecionar o sexo do filho. Olha, só pela lógica, selecionar o sexo do filho não é uma coisa que vai ser legal. Então, resposta, a letra D está totalmente equivocada. Não tem nenhum sentido e não tem essa prerrogativa. As técnicas não devem selecionar o sexo do filho. Letra C. Conhecer a identidade do doador de sêmen também é uma coisa muito lógica. Não é permitido conhecer a identidade do doador de sêmen. Se fosse assim, depois a mulher, o casal ia chegar lá e poderia ter alguma repercussão legal. Então, não é permitido. Letra C não tem sentido. Então, letra D e letra C não tem sentido. Limitam a idade máxima da doadora de óvulos a 30 anos? Não é verdade também. Agora, olha, veja a letra A, como é linda a letra A. Podem ser empregadas para casais homoafetivos. Perfeito. Por que não poderiam? Então, é totalmente lógico, totalmente certo, muito simples, né? Não tem nenhuma dificuldade. Assim será nas próximas questões. Então, preste atenção e você vai ver que, pela lógica, a gente consegue resolver a maioria das questões. Um homem com 58 anos de idade é atendido no ambulatório de cirurgia após ser encaminhado pelo clínico para a realização de colecistectomia e exploração de vias biliares. Esteve internado recentemente com quadro de pancreatite biliar aguda, microcálculos na vesícula biliar, resolvida clinicamente. No último ano, o paciente já apresentou 3 episódios dolorosos semelhantes. É tabagista por 30 anos e portador de DPOC, moderada, pouco responsiva ao broncodilatador. Ao exame físico, o paciente apresenta-se lúcido, consciente e orientado, com dispneia leve e sibilos e roncos na ausculta pulmonar. O cirurgião confirma a indicação de cirurgia devido ao risco de novo episódio de pancreatite, que pode ser grave e comprometer a vida do paciente. Ao tomar conhecimento dos riscos apresentados no termo de consentimento, o paciente se recusa a realizar o procedimento por medo das complicações decorrentes da DPOC e por ter a sensação de que vai morrer caso se submeta à cirurgia. Preste atenção numa coisa importante demais. Importante demais. Certo? Importante, olha. A gente sabe que eu não dou termo de consentimento livre esclarecido para os pacientes que têm risco de morrer, né? Quando tem risco de morrer, a gente já faz o procedimento, a gente não pergunta nada. Se tiver risco para o paciente, a gente já... risco iminente de morte, então uma emergência, a gente age. Se foi dado o termo de consentimento livre esclarecido para o paciente, significa que é um procedimento
que não tem risco iminente de morte, porque aí ele pode escolher. Quando ele recebe o termo de consentimento, é quando ele pode escolher. Todas as vezes que o paciente tem a prerrogativa de escolher o que vai ser realizado, então existe o princípio da autonomia. Só pode ser realizado algo caso esse paciente permita. Agora, se esse paciente chega numa emergência, ele perde o direito da autonomia. Aí o direito à vida é mais importante que o direito da autonomia. Nesse caso, onde o paciente recebeu o termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem a prerrogativa de escolher, mas se ele chegasse numa emergência, não. A gente poderia atuar sem perguntar nada para ele. Essa é a regra lógica. Considerando essa situação e os aspectos éticos e legais que regem a profissão médica, qual deve ser a conduta da equipe médica? Solicitar ao paciente que procure outro médico. Tá vendo que não tem sentido nenhum essa resposta ser a correta? Solicitar ao paciente que procure outro médico. Isso aqui eu não vou nem terminar de ler, porque já não tem nenhum sentido. Não seria certa uma questão que respondesse para procurar o outro médico. Não revalida nunca. Pode até ser que aconteça alguma vez, mas não faz sentido. O cara leu e não quis fazer a cirurgia, aí você vai mandar ele para outro médico? Não tem nenhum sentido. Respeitar a vontade do paciente, já comecei a gostar. Considerando o princípio de autonomia da vontade, que impede que um médico efetue qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou do seu responsável legal, exceto em caso iminente de perigo de vida. Menino, mas é mesmo que uma pintura. Uma coisa maravilhosa e linda. Resposta, letra B. Vamos ver as outras. Denunciar o paciente à comissão de ética do hospital. Tá vendo que não tem nenhum sentido? Percebe que as que não são verdade, as que não são as corretas, são, pelo amor de Deus, nenhum sentido. Conversar com a família sobre a necessidade de ser realizada a tal cirurgia, explicando os riscos e os benefícios para o paciente, caso seja operado ou não, e solicitar que ela autorize a cirurgia. Então o paciente não tem autonomia. Quantos anos ele tem? 58 anos. O paciente tem autonomia, minha gente. Como é que você vai fazer a cirurgia sem o consentimento do paciente? Isso não existe. Então, letra A, letra C e letra D são absurdas. Não pode errar essa questão. Essa não tem a mínima possibilidade de você errar. Só se você, não sei, ler meio troncho, seu olho ficar vesgo na hora, porque não faz nenhum sentido. Nem a letra A, nem a letra C, nem a letra D. Tá vendo quando eu digo para vocês que a gente descarta 3 na maioria das vezes e fica sobrando só uma, vocês não acreditam em mim. Mas não tem o mínimo sentido as outras. Só tem sentido a letra B. E chega a estar linda. E quando tem sentido, é a resposta mais linda do mundo. Maravilhosa, menino. Letra B, resposta correta. Não é isso? Próxima. Durante a consulta clínica na unidade básica de saúde, uma mulher de 86 anos de idade está sendo acompanhada por sua filha, que externa preocupação com o risco de ocorrência de acidentes domésticos que envolvem a sua genitora. A filha informa que a sua mãe vem apresentando declínio progressivo de várias de suas funções cognitivas, tendo recebido diagnóstico há cerca de 1 ano de doença de Alzheimer. Ultimamente, relata a filha, a mãe vem esquecendo o fogão aceso, deixando o gás no banheiro ligado e cometendo outros esquecimentos. Menciona ainda o problema de quedas frequentes, tendo sido a paciente classificada como idosa frágil, portadora de significativa sarcopenia. A filha acrescenta que a família está preocupada buscando auxílio no sentido de obter orientações quanto às medidas que devem ser tomadas para a prevenção de acidentes domésticos e da proteção da paciente. Olha, idoso. O que a gente tem que saber de idoso para o Revalida? O idoso é assim. As quedas, o risco de quedas, a possibilidade do paciente realizar suas atividades sozinho, a alteração da consciência, esquecimentos, que é as patologias de Alzheimer, por exemplo, ou Parkinson, né? A gente tem que saber também se o paciente ele tem condições de fazer suas atividades do dia a dia sozinho, né? Se ele entende os direitos dele, são essas as coisas que são perguntadas no Revalida, certo? Então, é isso aí. Os síndromes geriátricos são as coisas que você tem que saber. Síndrome de iatrogenia, síndrome de incontinência urinária, síndrome de incapacidade cognitiva, síndrome de imobilidade. São esses os síndromes que você tem que saber. Todo Revalida se baseia somente nisso. Nos síndromes geriátricos e nos direitos do paciente idoso. E quedas está dentro dos síndromes geriátricos. Por isso que a gente tem que saber. É isso que você tem que saber. Então, em uma aula, o cara fala tudo sobre idoso. Certo. Entre as intervenções voltadas ao controle de fatores extrínsecos relacionados às ocorrências de quedas dessa paciente idosa, a recomendação mais efetiva é... Então, queda caiu agora em 2020,
na prova discursiva. Caiu quedas. Então, o que, é que a gente vai indicar para esse paciente falar? Olha que coisa absurda. Utilizar calçados abertos. Se você... Uma havaiana, tá lá a havaiana, um idosozinho que já não consegue se movimentar, uma sandália que escorrega no pé vai melhorar o risco, vai aumentar o risco de queda. Então, calçados abertos aumentam o risco de queda. Letra A, não tem sentido. Letra B, limitar práticas corporais e atividades físicas rotineiras, posto que a fadiga induzida predispõe ao risco de queda. Vocês acham que a gente vai mandar o velho ficar deitado o dia todinho? É isso que está dizendo. Ficar deitado o dia todinho, porque para não morrer, né? Velho tem que ficar deitado. É isso que a gente vai dizer paciente? Não é de jeito nenhum. A gente tem que... Aí ele vai ter outro problema, né? A gente tem que motivar que ele realize atividades físicas e não impedir ele de realizar. Evitar luzes acesas durante a madrugada. A luz acesa, ela vai dificultar ou facilitar a queda? Se estiver aceso, ele não vai ter queda. Vai ser mais difícil ter queda, porque ele vai ver. Agora, se tiver tudo apagado, imagina esse idosinho com instabilidade andando tudo apagado, é queda, meu amigo. Então, a letra A, letra B, letra C, não tem sentido. É isso que eu quero mostrar para você. Certo? Letra D. Agora, só podia ser a letra D. Então, vamos lá para a letra D. Evitar a colocação de tapetes soltos. Beleza, perfeito. Se eu não coloco tapete solto, ok. Especialmente os de tecido, pois não permitem firmeza do idoso ao caminhar. Letra D está perfeito. Não tenho nem o que falar. Então, tá vendo aí? É o que eu digo, minha gente. É muito fácil. Só você olhar direitinho, observar que ele quer sempre lhe induzir ao erro. Uma mulher de 25 anos de idade, gestante, em consulta de pré-natal na unidade básica de saúde, recebe o diagnóstico de sífilis. O médico solicita a ela a presença do marido a uma consulta para exames e o devido tratamento. Mas a paciente afirma ao médico que o marido sempre se recusa a comparecer ao UBS. Nessa situação, a conduta adequada a ser tomada é. Então, o que você vai fazer com um paciente? Olha, a mulher foi diagnosticada com sífilis, né? A mulher foi diagnosticada com sífilis. Você quer trazer o marido dela porque tem que dar o tratamento do parceiro. Para toda DST, a gente faz o tratamento do parceiro. O que eu vou fazer? Tratar a paciente imediatamente, solicitar apoio dos familiares para obrigar o marido. Olha, quando eu li aqui, obrigar o marido, eu já excluo. Não existe nada que você vai obrigar ninguém a nada, minha gente. Existe o princípio da autonomia, o que a gente acabou de falar. Eu não posso obrigar o marido. Está errado. Letra B, tratar a paciente imediatamente e evitar enviar um comunicado sigiloso por escrito, convocando o marido da paciente à UBS e, se ele não comparecer à consulta em 7 dias, realizar a busca ativa. Vamos ver. Letra C. Aguardar a presença do marido da paciente à UBS para realizar a consulta médica. Meu amigo, eu vou esperar ele chegar para poder tratar a paciente. Letra C e letra D dizem isso. Não tem sentido eu esperar o paciente vir, porque pode ser que ele nunca venha. Então, eu vou deixar de tratar a paciente, vou colocar a vida dela em risco, já que ela quer fazer o tratamento por causa do marido. De jeito nenhum. Vou fazer o tratamento dela imediatamente e vou convocar aí com uma cartinha, comunicado sigiloso, e aí, se ele não vir, eu faço a busca ativa. Resposta letra B. Lembra que você está na UBS. Na UBS a gente faz busca ativa de pacientes, né? Uma das prerrogativas do médico é a busca ativa. Então, resposta letra B. Você está vendo aí mais uma questão que as que não são a resposta não fazem sentido. Entenda isso. Revalida faz sentido, certo? Então, se não faz sentido, não pode ser a resposta. 25. Um homem com 40 anos de idade, tabagista e etilista crônico, procura assistência médica relatando mal-estar geral, náuseas e vômitos. Refere que apresenta icterícia progressiva há 4 meses e perda de 8 quilos de peso no mesmo período. Afirma que procurou serviço médico outras vezes, motivado pela coloração escura da urina e amarela da pele, mas que não realizou exames solicitados nessas ocasiões. O médico solicita tomografia de abdômen e exames laboratoriais que apresentam o seguinte resultado. O paciente tem anemia, né? Hemoglobina baixa, hematócrito baixo, leucocitose, né? Tá alto, leucócitos, glicemia alta, LDH alta, as transaminases estão altas também, um pouco altas, a gama GT tá alta também, bilirrubina total tá alta, bilirrubina direta está alta e bilirrubina indireta está alta também. Todas estão altas. E a fosfatase alcalina está alta. Todas as enzimas hepáticas estão altas. O paciente apresenta as bilirrubinas altas, tem alguma obstrução de vias biliares acontecendo aí, né? E tem a hepatite leve, né? Transaminases um pouco altas. Então, tem alguma obstrução de vias biliares por causa de alguma coisa que está acontecendo. Paciente de 40 anos, que ele é tabagista e etilista crônico.
certo? E foi feita uma tomografia. Tem anemia, leucocitose e tem a glicemia também está alta, tudo está alto. Vamos ver aqui o que o paciente tem. Está aqui a tomografia. Aí eu quero dar uma dica para você. Aí eu vou dar uma dica para você agora, perfect, certo? Uma dica perfect para você agora. Olha essa imagem, certo? Agora olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar outra imagem tirada da Wikipédia. E vocês vão ver uma dica fenomenal aí. O que é que o Revalida faz? O Revalida, ele tira imagens da Wikipédia, meu irmão. Olha a imagem aqui. Tá vendo esses traços vermelhos? Os caras escureceram os traços. Ó, escureceram os traços e colocaram. Meu amigo, já vi várias vezes. Os caras pegam imagem da Wikipedia, né? Eles pegam imagens aí da Wikipedia para colocar no Revalida. Direto os caras fazem isso. Quer ver, ó? Ó aqui, ó. Olha a imagem, se não é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Essas setinhas, esses tracinhos aqui, ó. Só que em vez de estar vermelho, eles pintaram. Eita, miseráveis. E achataram a imagem. Fica mais difícil de ver a imagem assim. Tá? Vamos ver aqui, ó. O que é que a gente tá vendo aqui nessa imagem? Aqui tá o pâncreas e aqui tem uma massa na cabeça do pâncreas. Isso aqui é um tumor de cabeça de pâncreas. Certo? Aqui é a veia cava e aqui é a aorta. Nem a veia cava, nem a artéria aorta foram afetadas pelo tumor. Certo? Qual é o tratamento do tumor de cabeça de pâncreas? É cirurgia. Ressecção. Vamos ver o que ele fala aqui. Neoplasia de via biliar? Não. De pâncreas. Neoplasia de via biliar? Não. Neoplasia de cabeça de pâncreas? Ok. Aí, esclarecer o paciente sobre a doença e o seu prognóstico e indicar cirurgia. Perfeito. Letra C está certo. Neoplasia de cabeça de pâncreas. Indicar cirurgia, gastrododenopancreatectomia com ressecção de artéria mesentérica superior e anastomose primária e discutir prognóstico com o paciente. Olha, para fazer a cirurgia e retirada da artéria mesentérica superior, a gente tem que ter a afecção desses vasos, né? Então, a gente não tem... não é um câncer localmente avançado, ele não está afetando os vasos, né? Ele está restrito à cabeça do pâncreas. Por isso que a cirurgia deve ser feita apenas na cabeça do pâncreas. Mais uma dica que eu quero dar para você. De todas as questões de Revalida que já apareceram câncer, certo? A maior parte delas, o câncer é restrito, ele é localizado. Ele, poucas vezes, ele tem metástase. A não ser que ele queira que você dê o tratamento para as metástases, tá? Então ele pode usar um tumor que metastatiza muito. E aí ele quer saber, aí para você dizer que o tratamento é paliativo. Certo? Mas na maioria das vezes, quando ele mostra uma tomografia, por exemplo, aí nesse caso, de uma região somente do abdômen, ele quer que você diga que o tumor está restrito, na maioria das vezes. Então, se você tiver dúvida na imagem, sempre coloque que o tumor, se você tiver dúvida, certo? Aí é uma dica que eu dou. Na maior parte das questões que tratam de cânceres no Revalida, a maior parte do tumor é localizado. Então, na maioria das questões, não tem metástases ainda. Se ele mostrar metástases, então ele vai mostrar várias imagens. Entendeu aí? Vai mostrar imagens de vários lugares, porque ele vai mostrar as metástases. Mas quando ele coloca uma imagem só, ele quer que você diga que o tumor está localizado. Entendeu aí? Entendeu a lógica? Se ele quiser mostrar afecção de vários lugares, ele vai mostrar várias imagens, para você ver a metástase. Mas, geralmente, quando ele mostra uma imagem só, e se trata de neoplasia, geralmente ela vai localizada. Agora, pelo menos, você tinha que ver o câncer aqui na cabeça de pâncreas. Você tinha que saber que isso é o pâncreas e isso aqui era o tumor de cabeça de pâncreas. Mas pela lógica, via biliar, a gente não está vendo aqui nenhuma alteração de via biliar, que é o fígado, né? Não está mostrando alteração de via biliar. Mas, quando você vê cabeça de pâncreas e você vê essa massa aqui, você já vê que é um câncer de cabeça de pâncreas. Certo? Então, a resposta é letra C. Ok? Então a gente não tem que somente responder as perguntas, mas eu tenho que me preparar também para, se eu não conseguir visualizar a imagem. Então eu tenho que olhar para a clínica e tenho que pensar, mas será que já teve metástases? Então tudo isso eu tenho que pensar quando eu vou fazer. Certo? Ok? Então são dicas aí das questões. De quem já fez todas as questões de Revalida, uma dica aí para você. Certo? Mas pode ser que apareça metástase? Pode. Mas é mais fácil aparecer quando tem várias imagens. 26. Agora, nesse momento, eu quero lembrar a você
que durante toda esta semana, até sexta-feira, estaremos fazendo a venda do curso Tips Revalida. O curso Tips Revalida é um curso para a prova teórica do Revalida, né? Curso Tips Revalida para a prova teórica, que estamos vendendo durante essa semana, e muitas pessoas têm me perguntado sobre o curso. Então, eu estou, durante essa semana, estou falando sobre o curso. Na semana que vem eu já não vou falar mais. Então, se você quer comprar o curso Tips Revalida, essa semana é a semana de comprar. Na semana que vem, já não estaremos vendendo mais. Beleza? Qualquer dúvida, tem um linkzinho aqui abaixo, na descrição do vídeo, que você pode entrar em contato através do meu Instagram, ou então no próprio grupo, ou no próprio site. Tem um site aqui para você comprar o curso, se for do seu desejo, do seu coração. Se não for, não tem problema nenhum. As lives não têm essa finalidade. Mas eu estou apenas avisando, porque estamos justamente na semana de vendas, e essa é a última turma que vamos formar antes da prova do Revalida. Depois dessa turma não vai ter outra turma até a prova do Revalida. A próxima turma só vai ser lá em novembro. Então, por isso que eu estou falando. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. 26. Uma criança com 5 anos de idade, com diagnóstico de asma brônquica há 1 ano, foi internada por 1 dia, há 2 meses. Recebeu alta com prescrição de salbutamol inalatório de 4 em 4 horas e prednisona 1 mg por quilo por dia, durante 5 dias. Após esse período, foi prescrito corticoide inalatório em baixa dose. Retornou à unidade básica de saúde para segmento quando se verificou que ela mantinha sintomas diurnos 4 vezes por semana, apresentando despertares noturnos, limitação de atividades requerendo medicação de alívio, apesar do uso correto do dispositivo inalatório. Então, essa paciente 4 vezes, despertar noturno, o que é isso daí? Essa asma está mal controlada, certo? Mal controlada. Por que está mal controlada? Porque tem muitos episódios noturnos e diurnos, tem até despertares noturnos, né? Então, essa paciente está mal controlada. Não é parcialmente controlada. Parcialmente controlada é quando ela tem poucos sintomas, menos de 3 sintomas, 2 sintomas aí por semana, aí não tem despertares noturnos, aí a gente vai dizer parcialmente controlado. Mas quando eu já tenho 4 vezes por semana despertares noturnos, então já é mal controlado. Perceba aqui, ele coloca muita quantidade para você não ter dúvida que está mal controlado. Então, asma mal controlada ou não controlada é o diagnóstico. Se ele está em corticoide inalatório de dose baixa, qual seria o próximo tratamento? Aumentar a dose do corticoide inalatório. É isso que a gente vai fazer. E acrescentar os como é? De longa duração, os LABA, né? Vou acrescentar o LABA. O beta-2 agonista de longa duração, certo? Os LABA. Né? Então vamos ver aí. Asma não controlada, aumento do corticoide inalatório para dose alta. Ainda não. Primeiro dose média e depois dose alta. Ah, está errado. Parcialmente controlada já está errada. E a letra D também, parcialmente controlada, já está errada. Então a única resposta que poderia ser a letra C. Mas vamos ver. Asma não controlada. Ok. Aumento do corticoide inalatório para dose média e tratamento de desvascularizações com beta-2 agonista de ação rápida e curta, que é o salbutamol, né? Próximo passo, aumentar a dose, de salbutamol, a gente colocava mais de longa duração, né? Então, resposta letra C. Perfect? Fácil demais, meu amiguinho, fácil demais. Mamão com açúcar. Olha, você que diz que a prova do Revalida é difícil, você que diz que a prova do Revalida é difícil, é porque não está fazendo as questões. Porque quando a gente faz as questões, a gente percebe que as questões são fáceis, são simples, sem nenhum problema, certo? Então, é isso daí. Para o tratamento da asma nos pacientes maiores, adultos, depois de maiores de 10 anos, a gente faz o tratamento com formoterol. Em vez de usar salbutamol, que a gente usa em menores de 6 anos, menores de 12 anos, maiores de 12 anos, a gente faz o tratamento com formoterol. Já não usa mais o salbutamol de primeira opção, a gente usa o formoterol. Então seria formoterol mais budesonide. E aí a gente vai aumentando, né? Formoterol mais budesonide e vai aumentando a dose do corticoide inalatório. Dose baixa, dose média e depois dose alta. Beleza? É isso aí. 27. Uma mulher com 20 anos de idade, em situação de rua, na 24ª semana de gestação, é atendida no ambulatório do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Refere uso regular de crack desde os 18 anos e diz fumar atualmente cerca de 4 pedras de crack por dia. Segundo o Ministério da Saúde,
Que ações são recomendadas para esse caso na consulta ambulatorial? Mais uma questão de preventiva que você tem que responder pela lógica, certo? Por questão de preventiva, a gente tem que responder pela lógica. Letra A. Informar a gestante sobre as consequências do abuso da droga com o objetivo de atingir a abstinência total. Tá vendo que isso aqui é utópico? O nosso objetivo não pode ser atingir a abstinência total. Letra A, tá errado. Por quê? Porque, meu amigo, não vai. A gente não trabalha com a utopia, a gente trabalha com a realidade. Então, letra A tá errado. Estimular a abstinência ou redução do uso da droga, garantir alimentação nutritiva e acolhimento e pactuar segmento frequente no serviço de saúde. Menino, mas essa tá tão linda que não poderia ser errado. Quando essa alternativa pode ser errada? Me diga. Tem alguma possibilidade? Se perguntasse qualquer coisa, essa alternativa estava certa, né? Porque tá tão linda, tem que estar tudo certo. Garantir alimentação nutritiva, pactuar segmento frequente no serviço de saúde. Meu amigo, onde é que vai estar errado um negócio desse? Vamos ver a outra. Indicar internação compulsória? Meu amigo, que conversa é essa? Tá vendo aí que é muito... Deu paciente em instituição psiquiátrica, eu vou fazer um negócio desse com essa paciente. A gente vai conseguir alguma coisa com isso? Então, internação compulsória, não... só quem faz internação compulsória, na maioria das vezes, é a galera política, né? A galera política que quer fazer internação compulsória, mas esse não é o tratamento adequado para esses pacientes. Letra C, de jeito nenhum. Reforçar a responsabilidade da paciente pelos danos à saúde do bebê. Olha, reforçar a responsabilidade da paciente pelos danos à saúde do bebê e prescrever benzodiazepínico de uso contínuo para substituição imediata do crack e prevenção da síndrome da abstinência. Você está vendo que não tem nenhum sentido. Meu Deus, como é que uma pessoa pode responder uma alternativa dessa? Não tem sentido, minha gente. Vou dizer para... Olha, você é responsável pela sua criança que você está fazendo mal para ela. Você acha que isso vai surtir algum efeito em uma usuária crônica de crack? 4 pedras de crack por dia. Você acha que isso vai ter algum resultado? Então não é possível que essa seja a alternativa correta. Mas veja, estimular a abstinência ou redução do uso da droga, garantir alimentação nutritiva e acolhimento e pactuar segmento frequente do serviço de saúde. Resposta letra B. Está muito linda, maravilhosa. Nosso tratamento principal para pessoas carentes é o acolhimento. É você acompanhar o paciente. O nosso objetivo não pode ser internar o paciente. A gente não pode ter esse objetivo. Isso é uma conduta de exceção. A gente interna o paciente quando o paciente realmente não tem, tem risco à vida iminente. Risco iminente à vida, a gente interna. Suicídio, no caso de risco de suicídio, né? Uma depressão muito grave, aí sim tem justificativa. Mas no caso dessa mulher de 24 anos, de 20 anos, usuária de crack, a gente não vai internar essa paciente. Né? Não vamos fazer uma internação compulsória. 28. Um menino com 4 anos de idade é atendido na unidade básica de saúde com história de febre e tosse produtiva há 3 dias. Ao exame físico, apresenta temperatura axilar de 38,5, frequência respiratória de 45, sem tiragem intercostal ou sibilância expiratória e com estertores crepitantes em base pulmonar direita. É medicado com amoxicilina 50 mg por quilo por dia, dividido em 3 doses, a cada 8 horas. Retorna 72 horas após o atendimento inicial, sem melhora do quadro, com o exame físico inalterado em relação à primeira avaliação. Vamos pela lógica agora. O menino de 4 anos chegou, foi avaliado e foi feito o tratamento ambulatorial. Correto? Tratamento ambulatorial. E ele está dizendo que a criança chega do mesmo jeito que ele chegou anteriormente. Certo? Do mesmo jeito que chegou anteriormente. Não teve alteração de nenhum dos aspectos do exame físico. Certo? A mãe informa ter utilizado a medicação conforme prescrição. A radiografia simples de tórax evidencia um padrão de concilação em lobo médio sem derrame pleural. Não teve nenhum agravamento. Isso daí mostra uma pneumonia. Certo? Tem pneumonia. Foi dando amoxicilina e não melhorou. Diante desse quadro clínico, a conduta adequada é internar o paciente e iniciar ceftriaxona? Não. O paciente não está em mau estado geral. Está bem, está tranquilo. Não vou internar o paciente. Não tem problema. Manter a amoxicilina com dose 50? Ou seja, fazer a mesma coisa, continuar do mesmo jeito? Não tem sentido. Se não melhorou, pelo menos eu tenho que aumentar o tratamento, né? Não vou poder fazer a mesma coisa.
Internar o paciente? Não, para que eu vou internar o paciente? O paciente não está em mau estado geral. Aumentar a dose de amoxicilina para 80, associar clavulanato e reavaliar o paciente em 48 horas faz mais sentido. Ou eu vou mudar a medicação, ou eu vou aumentar. No caso da amoxicilina, como a gente tem o clavulanato, a gente coloca o clavulanato, aumenta a dose e vê aí o que acontece. Resposta letra D, perfect. Fácil, né? Muito fácil. Essa questão ela foi anulada, mas a gente vai falar como seria a resposta correta. Uma mulher de 25 anos de idade, primigesta, retorna em consulta pré-natal na unidade básica de saúde. Está assintomática, teve idade gestacional de 32 semanas. Na figura abaixo, os números 2 e 3 representam manobras para identificar, respectivamente. 2, ele serve para ver. Então, a manobra 3, essa é a manobra 3, né? É a terceira manobra. Essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Se fosse a numeração correta, então, essa seria manobra 1, manobra 2, manobra 3. Eu acho que trocaram os números, né? Era 1, 2 e 3. Se fosse 1, 2 e 3, seria assim, ó. 1 é a manobra, a primeira manobra de Leopold, ela vê aí a apresentação, cefálica ou podálica, né? Vai ver ali no fundo uterino qual é a apresentação. A 2, a manobra 2, ela vê a posição, né? Com a parte cubital das mãos, a gente vai ver na parte lateral e aí palpar, segurar um lado e palpar com digital para ver se é regular, liso ou irregular, para ver a posição, se é direita ou esquerda. O dorso, ele é retinho, meio assim ovalado, rígido, né? A gente vê o dorso. Então, essa manobra aqui, ela serve para ver a apresentação fetal e a insinuação, certo? E essa manobra aqui, do que está no 3, ela serve para ver a posição, certo? A posição, ok? Se ela é direita ou esquerda. Então, posição. Isso aqui serve para ver a posição. Ok? Beleza? Agora, se a apresentação é cefálica, a situação vai ser longitudinal. Então, basicamente, eu vejo aí as coisas, né? Por exemplo, se eu toco aqui e vejo que aqui tem, por exemplo, no fundo de saco, no fundo uterino, eu tenho a cabecinha, então eu sei que a situação é longitudinal. Mas ela serve para ver aí a apresentação, né? Vou ver se é irregular ou ela é regular. Se é irregular, é a pelve. Então a apresentação é cefálica. Se é regular, aí é a cabeça e embaixo vai estar a pelve. Certo? Beleza? Ok. Então aqui a gente está vendo a apresentação e insinuação. E aqui a gente está vendo a posição. Ok? A posição. Rafael, as manobras servem cada uma para ver uma coisa apenas? Não, meu amiguinho, não serve para ver uma coisa. Pela lógica, você vai saber. Então, se a criança ela está em apresentação cefálica, eu sei que a apresentação cefálica ela tem a situação longitudinal. Então, é pela lógica que você faz. E são aproximações, certo? Aproximações. Ok? Então, essa daqui... Por que essa daqui serve para ver a insinuação? Porque você toca no fundo, ali aqui na parte inferior, ali perto na parte mais inferior do útero, e eu vou mobilizar essa parte inferior. E vou ver aí se tem mobilização. Se tem mobilização é porque a cabeça não está encaixada. Então, essa cabeça não encaixada, ela vai estar numa apresentação mais alta. Se ela já está encaixada, está mais insinuada, certo? Então, aqui serve para ver a apresentação e a insinuação. E aqui serve para ver a posição. Ok? Se fosse 1, 2, 3 e 4, aqui seria a 2, aqui seria a posição, aqui seria a 3 e seria a apresentação. A resposta correta seria a letra A, posição e apresentação. Mas como inverteram os números, então não existe resposta certa para essa questão, certo? Então seria posição e apresentação fetal. Como a gente não tem, não dá para fazer. A variedade de posição, ela é vista pelo canal do parto, né? Não é assim, não é pelas manobras de Leopold. Certo? Beleza? Então, letra A. Se fosse 1, 2, 3 e 4, seria a letra A. Ok? 30. Essa é uma questão que caiu uma vez e que nunca mais vai cair. Ela pergunta assim, ó, tá falando da mesa, né? E aí quer saber o que é que tem em cada uma dessas partes.
Eu vou dar uma explicação mais ou menos da lógica da montagem da mesa cirúrgica para que você nunca mais esqueça, certo? Mas essa mesa, ela, dependendo da técnica utilizada, ela pode variar também. Então a gente vai ver a alternativa que poderia ser verdade, certo? Vamos ver aqui as alternativas. Os instrumentos de corte no quadrante 3, porque são os primeiros a serem utilizados. Então está dizendo que aqui usa o corte. Veja, o corte ou diérese, né? Diérese, ela é aqui embaixo. Agora pode ser desse lado ou pode ser desse lado. Qualquer um dos dois lados pode ser. Depende do instrumentador. Então, se a diérese é aqui, então tem que ser a sequência, tem que saber a sequência. Ó. A sequência é diérese, hemostasia, preensão, aí depois eu vou ter os afastadores e vou ter a síntese. Ou então eu posso trocar afastadores e síntese. Mas a lógica é, embaixo da diérese, em cima da diérese tem a síntese. Então, se aqui é diérese, aqui é síntese. Se aqui for diérese, aqui vai ser síntese. Então, seria diérese, hemostasia, preensão, afastadores e síntese. Ou então, isso daí, afastadores e síntese. Então, aí tem os especiais também que vão aqui no meio. Mas mais ou menos a lógica é essa, certo? Se tem algum algum cirurgião aí vai saber melhor as diferentes formulações da mesa cirúrgica, mas é importante que você entenda que o importante é que você entenda a lógica, certo? Começa pela diérese e vai terminar pela síntese, porque essa é a sequência de eventos da cirurgia. Então, diérese, hemostasia, preensão, os alargadores e a síntese. Seria mais ou menos isso que a gente, se viesse daqui, e se viesse daqui, seria o contrário. Eles montam a mesa assim, em um circuito, né? Então, vamos ver. Os instrumentos de corte no quadrante 10, porque são os primeiros a serem utilizados. Se aqui é o corte, a diérese pode ser, ou pode ser aqui, tanto faz. Certo? Então tá certo, essa tá certa. Os afastadores, junto ao material de diérese, então afastadores junto à diérese, o que é que vem junto de diérese? Então vem diérese, hemostasia, preensão, afastadores e síntese. Então os afastadores estão junto com a síntese, não estão junto com a diérese. Então a letra B estaria errada. Letra C. Os instrumentos de síntese agrupados nos quadrantes 2 e 4. 2 e 4. Síntese nesses dois quadrantes, não. Síntese é o último. Se aqui é diérese, aqui vai ser síntese. Se aqui é diérese, aqui vai ser síntese. Síntese geralmente fica em um quadrante só. Facilitando a passagem desses para o cirurgião. Aqui. Pois serão os mais utilizados durante o processo, então pouco. Os de síntese são os últimos utilizados no processo e são pouco utilizados somente para fechar, né? O de diérese vai ser mais utilizado, vai cortar mais, vai afastar, vai ter muita coisa antes da síntese. Síntese é só o final. Letra D. Os instrumentos de hemostasia com a ponta voltada para os quadrantes 1 e 2. Então, a ponta vai estar voltada para lá. Aqui está o instrumentador e a ponta tem que estar voltada para o instrumentador. Por quê? Porque ele pega pela ponta e entrega para o cirurgião. Então, ele coloca os dedos nos equipamentos. Então, a ponta está virada para o instrumentador e não para o cirurgião, certo? Não para o paciente. Então, ok? Então, a ponta está voltada para os quadrantes 3 e 4 e não para os quadrantes 1 e 2. Então, a letra D está errada. A ponta dele está voltada para cá. Deixa eu mostrar uma mesinha para vocês aí. Eu tenho um aqui bem legal, bem interessante. E aí, mais ou menos, a gente vai ter uma ideia. Logicamente, essa não é a única forma de colocar a mesa, minha gente. Tem várias formas. Olha aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Ficou menor. Olha aqui, ó, tá vendo? Aí tá começando desse lado, ó. Diérese, hemostasia, especiais, afastadores e síntese. Tá vendo que a diérese começa na diérese e termina na síntese? Tá desse jeito, né? Se fosse aqui também podia dizer diérese, hemostasia, preensão, afastadores e síntese. Também podia ser desse jeito, certo? Podia ser vindo para cá ou vindo para cá, certo? Mas o importante é que comece com a diérese, termina na síntese. E síntese e afastadores estão juntos, diérese e hemostasia estão juntos, certo? Mais ou menos isso é a lógica da mesa cirúrgica, ok? Então, depende. Então, tem várias e várias formas de você fazer isso daí. Eu pesquisei várias formas para poder trazer para vocês, mas mais ou menos a ideia é essa. Certo, meu amiguinho?
O mais importante é que você entenda que é um circuito de eventos que acontecem. Diérese, hemostasia, afastadores especiais e síntese. Síntese é o último, ok? Então, entendendo isso, você vai entender aí o que é. Exatamente. Depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de material que você vai utilizar para a cirurgia. Beleza, meus amiguinhos? Então é isso, meu amiguinho. Espero que você tenha gostado da live. A live é feita com todo o coração para você, para que a gente ajude o máximo que você puder entender, que você precisa entender. Logicamente que não temos todo o conhecimento do mundo, temos um pouquinho de conhecimento, mas o mais importante é que com esse conhecimento você aprova no Revalida tranquilamente. 85% a 90% das questões você consegue fazer. Beleza? Tchauzinho para todos. Papai do Céu abençoe vocês. Nos vemos hoje às 17 horas. Tchauzinho para todos e até mais.